Bom, galera, então nessa aula agora a gente vai começar a ir mais a fundo na nossa análise. E aí, para fazer isso, eu vou até escrever um texto aqui, né, para a gente explicar melhor aqui o nosso código. Então aqui embaixo eu vou vir aqui e escrever um texto. E aí nesse texto eu vou basicamente descrever o seguinte. A partir de agora, a gente tem várias opções para analisar, né? Então eu já vou escrever aqui, ó. Temos várias formas de descobrir o motivo de cancelamento. Uma dessas formas, que é a forma que eu vou seguir, eu vou falar assim, ó, podemos olhar a comparação em cada uma das colunas da nossa base de dados, e aí que comparação eu quero fazer? A comparação, vou botar aqui, ó, entre clientes e cancelados em cada uma das nossas colunas da base de dados, para ver se essa informação traz algum insight novo para a gente. Então, o que eu vou fazer essencialmente, tá? Basicamente, eu escrevi isso daqui, vou adicionar uma célula de código aqui embaixo, que é o passo a passo que eu vou seguir agora. A gente tem várias formas de descobrir o motivo de cancelamento. Eu posso olhar só os clientes que cancelaram e tentar, a partir das categorias dele, ou seja, a partir de... Eu filtro na minha tabela, né, na minha base de dados, só os clientes cancelados, e tento ver se tem alguma semelhança entre eles. Ah, a maioria deles é categoria tal, a maioria deles é tal, e assim vai. Isso é uma forma. Mas eu vou fazer uma outra forma aqui, que é o quê? Eu vou pegar cada uma dessas nossas colunas, ou seja, cada uma das características desse cliente, e eu vou olhar essa coluna sempre separando ela entre clientes e cancelados. Então, por exemplo, eu vou pegar a nossa categoria de idade aqui, a nossa idade. E eu vou olhar, beleza, quem aqui é cliente e quem aqui é cancelado. E aí eu vou comparar cliente e cancelado. Por quê? Porque eu quero conseguir descobrir coisas do tipo, pô, será que a maioria dos meus cancelamentos foram pessoas abaixo de 30 anos? Se sim, talvez possa ser porque eu não estou conseguindo atender bem a galera muito nova, entendeu? Ah, vamos olhar, por exemplo, a categoria dependentes. Pô, será que a maioria dos meus cancelamentos tá acima de 3 dependentes? Se sim, é porque provavelmente tem alguma coisa que está fazendo esse cara cancelar comigo. Tá? Então eu encontrei um motivo do cara estar cancelando. Não necessariamente o motivo ainda do cara estar cancelando. Mas eu encontrei um sintoma, eu encontrei um indício, uma característica comum entre a galera que cancelou. E essa comparação sempre entre clientes e cancelados, ela vai me permitir não só identificar, pô, a maioria das pessoas que cancelaram tá em determinada faixa, em determinada característica, mas também comparar clientes e cancelados. Porque, por exemplo, às vezes a gente vai descobrir uma informação aqui dentro que, a partir do momento que a pessoa entra em contato comigo mais de 4 vezes, a chance dela cancelar é muito alta. Esse tipo de informação. Por quê? Porque eu estou sempre comparando as duas colunas. Então, a teoria, essa explicação que eu dei agora, eu acho que ela é mais complexa do que a execução. Porque na hora de executar, o que a gente vai fazer? Basicamente, eu vou pegar coluna por coluna da nossa base de dados e vou mandar ele exibir um gráfico para a gente da seguinte forma. O gráfico vai ser assim, olha, me exibe um gráfico da coluna de categoria, me dizendo aqui, quem aqui é cliente e quem aqui é cancelado. Me exibe um gráfico da coluna de dependente, me dizendo quem aqui é cliente e quem aqui é cancelado. É isso que a gente vai fazer. E aí depois a gente vai, no olho mesmo, olhando cada um desses gráficos e vendo se esse gráfico diz alguma coisa pra gente. Beleza? Então vamos seguir esse passo a passo, é o passo a passo que eu vou seguir aqui. E qual é o nosso objetivo fazendo esse passo a passo? Lembra? Nosso objetivo não é encontrar um único motivo que resolve a nossa vida. Pode ser que a gente consiga, mas normalmente não vai ser assim. Nosso objetivo é encontrar 1 ou 2 motivos que nos mostrem que a maioria das pessoas que cancelaram estão ali dentro. Beleza? É o que a gente chama de regra de Pareto. O que é a regra de Pareto? Basicamente aqui, 20% das causas, né, são responsáveis por 80% dos nossos problemas. Ou 20% dos produtos é responsável por 80% do faturamento da empresa. Ou que 20% dos motivos de cancelamento, dos motivos aqui, das características do cliente, é responsável por 80% dos cancelamentos. Então é descobrir a menor quantidade de motivos possível que representa a maior quantidade de cancelamentos possível. Beleza? Então é um negócio legal aqui, é um passo a passo que eu sempre recomendo você seguir quando você for fazer uma análise de dados. Não tenta descobrir 100%, tenta descobrir as principais causas. Esse é o seu objetivo. Então vamos lá. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que aprender a exibir gráficos dentro do Python. Tadadã. Como que a gente faz isso? É bem tranquilo. Existe uma biblioteca do Python chamada Plotly.
Essa biblioteca, ela além de ser fácil de ser usada, ela é muito boa para exibir gráfico. Então nessa aula daqui eu vou exibir um gráfico com essa biblioteca Plotly. E aí na aula que vem, a gente vai aprender a pegar esse único gráfico que a gente exibiu e a expandir ele para todas as colunas da nossa tabela. Então para a gente fazer isso, a gente tem que importar essa biblioteca, lembra? Biblioteca é um código pronto. Então primeiro eu preciso importar ela. Então vou chegar aqui, import plotly.express, tá? Então a biblioteca que a gente vai usar não é só, o nome dela não é só Plotly, a gente vai usar plotly.express, beleza? E aí eu vou dar um apelido para ela, pra gente não ter que escrever isso tudo o tempo todo, como px, beleza? Então tá lá, plotly.express spx. E aí para você exibir um gráfico é bem tranquilo. Basicamente o que você precisa fazer é o seguinte, você vai falar assim, ó, gráfico vai ser o px ponto, e aí o tipo de gráfico que você quer exibir. No nosso caso, a gente vai exibir um gráfico de histograma. Então vai ser um histograma. A gente já vai entender aqui o que é um gráfico de histograma. Eu vou entrar nele mais a fundo já já. Mas o gráfico que a gente vai usar é esse gráfico de histograma. Existem vários gráficos disponíveis dentro dessa biblioteca. Quem quiser ir mais a fundo, pesquisa depois no Google Plotly Express e aí você vai encontrar lá as disponíveis para você. A gente vai usar aqui no nosso caso o histograma. E aí para ela funcionar, basicamente você vai ter que passar aqui algumas informações que são bem tranquilas. A primeira informação que você vai passar é qual é a base de dados que você quer criar o gráfico. A partir de qual base de dados? A nossa tabela. Beleza. Então você vai criar uma análise a partir da sua tabela. Show. Quem são os valores do eixo X? Então lembra, um gráfico ele tem eixo Y e um eixo X. Eixo Y, o histograma já faz para você. Ele conta a quantidade. Então já é automático. Mas no eixo X, quem você quer ver no eixo X? Digamos que eu queira analisar, por exemplo, as idades no eixo X. Idade, né? A nossa coluna de idade. Então você vai passar um texto aqui que é um nome exatamente igual ao nome da coluna que tem na sua base de dados. Ó. Idade. Então eu quero analisar a idade. Beleza. E aí aqui você vai passar um parâmetro de cor. O que é esse parâmetro de cor? Esse parâmetro de cor é tipo assim, beleza, eu vou exibir as idades, mas você quer que eu exiba só a quantidade de pessoas que eu tenho em cada uma das idades? Ou você quer separar, que eu exiba isso, a quantidade de pessoas que você tem em cada uma das idades, separando quem é cancelado e quem é cliente? Eu quero separando quem é cancelado e quem é cliente. Então a cor vai ser a minha coluna de categoria. Beleza? Então eu quero... Você vai ver como é que isso vai ficar no gráfico final, que eu acho que vai ser mais fácil até de visualizar do que eu explicando. Mas é isso. Eu quero exibir as idades, saber quantas pessoas eu tenho em cada idade, e em cada uma dessas faixas de idade eu quero que você me diga quem é cliente e quem cancelou. Basicamente é isso que a gente fez aqui. E ele vai dizer isso de acordo com a cor. E aí o primeiro passo é esse, você cria essa linha de código do gráfico, e depois você vem aqui e faz um gráfico.show, que é para ele exibir esse gráfico. E aí repare o seguinte, se eu rodar esse código agora, olha o que vai acontecer. Tá lá, ele exibiu o gráfico pra gente. Então tá vendo? O gráfico visualizado, eu acho que ele fica mais fácil até da gente identificar do que a gente olhando no olho. Então olha só, aqui são faixas, olha só, de 30 a 40 anos, quantas pessoas a gente tem de 30 a 40 anos, e o vermelhinho é a quantidade de cancelados e o azul é a quantidade de clientes. Então, por exemplo, se eu pegar o mouse e selecionar uma dessas colunas, ele fala, olha só, com 44 anos eu tenho 84 pessoas que cancelaram. E com 44 anos eu tenho 416 pessoas que são clientes atuais. E aí você vai vendo, vai comparando e vai visualizando. Beleza? Então, a gente vai fazer... Isso aqui eu fiz para um gráfico só. E é legal o Plotly que você pode dar um zoom, por exemplo. Pô, quero dar um zoom aqui nessa área. É só você vir com o mouse, clicar e selecionar. E aí ele dá um zoom só nessa área. E aí você pode usar esses botões aqui em cima para ajustar ele de novo. E assim vai. Então eu recomendo que você, dessa aula para a próxima, brinque um pouco com esse Plotly para você visualizar o que você pode fazer. Mas na próxima aula, a gente aqui exibiu para uma coluna só, que é a de idade. Eu vou querer criar um gráfico desse para todas as colunas, para a gente poder aí sim olhar esse gráfico e tirar alguma conclusão da nossa base de dados, tentar chegar lá nos nossos motivos. Beleza? Então, vamos continuar e avançar por isso para a próxima aula.